comecei a me envolver lá também com movimentos de economia solidária. Lá, então, fui secretário executivo do Fórum Mineiro de Economia Solidária, que é o movimento de economia de economia solidária se organiza através dos fóruns, né, regionais e estaduais. E aí eu fui secretário junto com a equipe da ITCP do Fórum Mineiro, né? A gente ajudava a organizar feiras, ajudava a construir políticas públicas no estado, enfim, diversas articulações a nível estadual a gente tratava ali no fórum, né? Depois que me formei na UFV, fui para Florianópolis, onde eu trabalhei no CEPAGRO, que é uma ONG lá que lida com agricultura urbana e rural, com tudo que envolve agroecologia e agriculturas de grupo, assim, né? Muita questão de educação ambiental, hortas escolares e também o fortalecimento de redes, associações, cooperativas da agricultura familiar. Trabalhei também lá em Florianópolis num projeto do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com a UFSC, que é a Universidade Federal lá de Santa Catarina, e o movimento Slow Food. Era um projeto de extensão que acontecia no Brasil inteiro, e o objetivo era fortalecer canais de comercialização da agricultura familiar. Aí, depois de Florianópolis, vim para Brasília, que é onde estou até hoje, e trabalho na Central do Cerrado, que é uma central de cooperativas, uma cooperativa de cooperativas, né, que lida com produtos da agricultura familiar, com produtos quilombolas, indígenas, e o objetivo principal da central é escoar esses alimentos, esses artesanatos, todos esses produtos aí das próprias cooperativas, né? É mais ou menos isso. Eu vou entender perfeitamente. E assim, como o senhor já trabalha assim, nesse ramo de sociobiodiversidade, é inclusive um termo assim que eu não conhecia, fui descobrir, no caso, nessa semana, mais ou menos, teria assim como você explicar para a gente mais ou menos o que é sociobiodiversidade, o que é esse conceito, que assim, muita gente não sabe o que é, inclusive eu mesmo. Não entendo, não sei assim 100% do que se trata. Bem, vou falar assim o que eu enxergo nesse conceito, né? Eu acho que o conceito mais literal assim a gente pode ver aí nos livros, etc. Mas eu entendo a sociobiodiversidade fazendo uma separação dessa palavra, né? Uma palavra muito grande, né? Aí eu penso esses três radicais: sócio, bio e diversidade, né? Para mim o sócio diz respeito às comunidades, às pessoas e às culturas. O bio é a vida, né? Para mim, no caso, então, a flora e a fauna. E diversidade é a diversidade, tanto da flora, da fauna, como dessas culturas, né? De uma maneira mais prática, para mim, pensando no Brasil, sociobiodiversidade diz respeito a todos os alimentos, artesanatos, tudo que é de origem nos diversos povos indígenas do Brasil, né? São mais de 200 povos indígenas, mais de 200 idiomas, como também das comunidades quilombolas, dos territórios quilombolas aqui do Brasil, e também dos agricultores familiares em suas diversas características, né? Desde o agricultor familiar tradicional, seja em qual estado for, até mesmo o agricultor familiar de origem europeia que veio se instalar no Brasil e que misturou a cultura europeia com a indígena, com a africana e etc. Para mim, sociobiodiversidade diz respeito a toda a pluralidade cultural que a gente tem, alimentícia e de artesanato e tudo. Não sei se foi Não, deu para entender, sem problemas. Antes de a gente prosseguir com o papo, só queria avisar para todo mundo que está aqui que qualquer pessoa que tiver alguma dúvida pode mandar tanto pelo chat, quanto levantar a mão, quanto abrir o próprio microfone, não tem nenhum problema. Se vocês quiserem se sentir à vontade para perguntar, abrir o microfone ou pelo chat, tanto faz, podem perguntar sem nenhum problema. Por favor, assim, gente, eu não quero ficar palestrando, não. Já justamente foi mais esse bate-papo é mais uma interação do que simplesmente uma palestra, uma aula, assim, então qualquer pessoa que quiser interagir pode interagir sem nenhum problema. E assim, uma questão
que eu desenvolvi, assim, essa pauta de sociobiodiversidade, é que atualmente no Brasil a gente vê muita negligência, tanto ambiental quanto para as pautas sociais, principalmente para a pauta indígena, tanto que nos últimos dias teve aqueles protestos contra o PL 490. Então, assim, eu queria saber, assim, para o senhor, qual seria meio que a importância da preservação e da integração dos meios, tanto sociocultural quanto, assim, do ambiental no Brasil, atualmente, como é que você acha que essa integração poderia ser feita? Somente, assim, no plano futuro. Senhor, não, por favor, me ajuda aí. É o costume, mas ok, sem problema. Então, eu acho que não tem como a gente pensar desenvolvimento, seja entendendo essa palavra aí da maneira que quiser aí, porque é uma palavra bem ampla e que é usada para bons e maus fins, né? Mas para mim não tem como você pensar um desenvolvimento que não leve em conta a preservação tanto ambiental quanto cultural, né? Acho que não tem como a gente crescer, desenvolver, gerar um país digno e, enfim, que leve em conta as necessidades da população sem pensar a preservação ambiental e a preservação das culturas tradicionais, né? Eu acho que se a gente pensa, eu sou economista, né? Se a gente pensa em economia e desenvolvimento econômico, aqui no Brasil, para mim, não tem como ser diferente de, de investir nessas pessoas e nesses territórios que fazem uso da sociobiodiversidade para gerar renda e trabalho para as pessoas, né? Eu acho que não tem como você pensar desenvolvimento sem pensar nisso. Para mim, tá completamente ligado. Não sei se foi Exatamente. claro. Ah, sim, foi claro, perfeito. E, assim, outra questão que a gente vê bastante no Brasil atualmente, não atualmente, mas sempre teve, inclusive não só no Brasil, no cenário internacional como um todo, é que muitas pessoas acham que tem uma barreira nessa questão de desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial e, no caso, o desenvolvimento ecológico, no caso, que seria meio que impossível fazer uma sustentabilidade, você crescer economicamente, o Brasil crescer economicamente, como se o Brasil estivesse perdendo dinheiro investindo no meio ambiente. E assim como o senhor, no caso, você se formou em economia, como você acha que, no caso, essa barreira poderia ser desconstruída? E assim, Eu, como eu, você vê, no caso, essa perspectiva da inclusão da sustentabilidade na economia, tanto agora quanto assim no futuro do Brasil? eu acho que isso é uma terrível falácia, assim, né? Falar que para você gerar desenvolvimento, você precisa derrubar o cerrado, derrubar a Amazônia para plantar soja e para produzir carne, né? Eu acho que não é assim, não tem como, né? Eu acho que pelo meu trabalho, pelo que a gente vê aí, a responsabilidade ambiental, as produções sustentáveis, elas são de fato o verdadeiro motor de um desenvolvimento, né? Elas geram trabalho e renda, sim. Quando você pensa até questão de valor agregado, de geração de trabalho, de uso e aproveitamento da terra, realmente assim, são através das pequenas produções, das pequenas frações de terra que isso acontece, né? A monocultura baseada em transgênico, agrotóxico, etc., ela gera supostamente um valor financeiro alto, você pensa a balança comercial do Brasil, porém ela gera diversas externalidades que não são levadas em conta, né? Que é evasão de divisa, violência, degradação ambiental, destruição cultural e etc. Então, quando você vai calcular financeiramente os prós e contras, no meu entendimento, como economista, para mim não vale a pena, sabe? Eu acho que o mundo inteiro, inclusive o Brasil hoje, até pensando no consumo mesmo, assim, sem pensar em consciência, em consumo consciente, etc. O mundo hoje quer esse tipo de produto, né? Quer essa produção artesanal, quer essa produção orgânica, e isso tem valor, um valor inclusive financeiro, né? Então, eu acho que isso precisa ser levado em conta, porque tem muitos produtos que são da agricultura familiar, que são
de frutos nativos aqui que tem um valor agregado altíssimo. Então, é uma falácia terrível falar que a sustentabilidade, as produções agroecológicas, elas não geram valor econômico. Para mim, é uma falácia terrível, assim, porque na prática a gente vê que é. Sei lá, vamos pensar um produto assim, falar tipo da baunilha, né? A gente tem baunilhas nativas aqui no Brasil, e baunilha é um produto que chega a milhares de reais o quilo. E você vai comparar o quilo da baunilha com o quilo da soja, por exemplo, não se compara em termos de valor financeiro mesmo, né? Então, se fosse pensar friamente, sem levar em nada nenhuma questão social ou ambiental, só pensando financeiramente, para mim já é válido o governo ou a iniciativa privada investir nesse tipo de coisa. Mas me tem uma pergunta, pode abrir o seu microfone. Obrigada, Lucas. Ale, primeiro, muito obrigada por aparecer aqui hoje. Acho que é uma honra muito grande para o projeto receber você para conversar, principalmente sobre esse assunto que eu gosto bastante. Porque uma coisa que tem me atraído um pouco o interesse, essa questão da bioeconomia, eu tenho tentado estudar um pouco mais sobre algumas ideias de projeto, em especial do Dr. Carlos Nobre, né, que tem aquela ideia de projeto da Amazônia 4.0, que é justamente agregar valor aos produtos da biodiversidade amazônica, né, para que elas possam ser lançadas no mercado e a gente consiga mudar essa economia de exploração para uma economia de floresta em pé mesmo, né, com os produtos da própria mata, né. Eu queria trazer um dado, porque eu estava comentando disso, gente, eu estava estudando esses dias, por isso que eu estou com o dado fresco na minha cabeça. Legal. Que tem um estudo de 2017 do IBGE, eu posso colocar depois o vídeo onde é que eu tirei esse dado, que mostra que a economia baseada em castanhas, em cacau e em açaí, né? E aqui eu tô falando da Amazônia, não entrei ainda muito no Cerrado, porque eu não conheço muito sobre como é que se trabalha a bioeconomia no Cerrado. Ela chega a ser 3 vezes maior do que aquelas de plantações de agronegócio, né? Principalmente os pastos na Amazônia, né? Porque a Amazônia não é muito fértil para isso. E aí eu queria perguntar para você, Ale, o quanto você acha que a gente tem a ganhar, assim, com essa proteção maior do Cerrado? Porque o Cerrado é hoje o bioma mais explorado pela pecuária no Brasil, né? E aí eu vou juntar com outra pergunta também. Como é que você acha que a gente consegue trazer mais visivelmente esse valor agregado aos produtos do Cerrado para que outros investidores pensem 2 vezes se eles vão investir numa fazenda, uma grande fazenda agropecuarista, ou em produtos artesanais, em produtos voltados à própria biodiversidade do Cerrado mesmo. Quais as soluções você pensa? Eu acho que as coisas já acontecem, só não tem aquele holofote para mostrar, porque não é interesse político de se mostrar, né? Vou citar, por exemplo, o pessoal das quebradeiras de coco Babaçu, que é principalmente Maranhão, Piauí, Tocantins e tal, e que já pega até uma região de transição entre Cerrado e Floresta Amazônica. A gente aqui na Central do Cerrado tem relação com a Copalge, que é uma cooperativa lá do Maranhão, das quebradeiras de coco, e com a SINC-CB, que é também a cooperativa do Movimento Interestadual das Mulheres Quebradeiras de Coco. O coco babaçu é um coco nativo aqui, né, um pouco diferente daquele coco da Bahia, comumente chamado aí, né, e ela tem produtos como o óleo, a farinha do coco também, que é como se fosse um amido, uma maisena, né, entre aspas, e essas cooperativas já comercializam com empresas privadas gigantescas, como Natura, L'Oréal, The Body Shop. Então, já existe isso, sabe? A gente não está querendo aqui inventar a roda, já existem essas produções, já existem empresas e consumidores nacional e internacionalmente interessados nisso, né? Aqui no Cerrado, por exemplo, você falou de castanhas, a gente tem a castanha do Baru, que é uma castanha super proteica, que se equipara à proteína animal, à carne, né, em nível de proteína por grama.
que quebra aí uma outra falácia, né, que se fala que para você consumir proteína em castanha, você tem que comer toneladas de castanha, e não, tem castanhas brasileiras que têm um nível proteico altíssimo, né, e também um valor agregado altíssimo, e também já existe demanda aqui dentro e lá fora, né. A Central do Cerrado, ela é uma cooperativa de comercialização e a gente atua em diversos canais, assim, seja venda para o consumidor direto em loja, ou e-commerce, feiras, etc., como também vendas para mercados, empórios, lojas, vendas para o governo, né, exército, institutos federais, escolas, etc., e também exportação. Ano passado e esse ano a gente já exportou praticamente 10 toneladas de baru para os Estados Unidos. Então, você pensa, tem um valor agregado infinito aí, e com produtos que já estão na natureza. Não precisa, em muitos casos, nem plantar. É uma cultura de extrativismo sustentável, né? Então, já existe essas produções, já existe essa economia, já acontece, né? Existem incentivos do governo, existem apoios internacionais de organizações diversas também, e o caminho, para mim, é continuar apoiando e continuar fortalecendo essas cadeias. Para mim, não tem outro caminho que não esse. As coisas já acontecem, já existem diversas cooperativas, diversas organizações da agricultura familiar, de indígenas, de quilombola, de ribeirinhos, pescadores, etc. Esses produtos já estão aí, mas é claro que precisa de algum incentivo para a coisa tomar a chamada escala, né? Porque muitas vezes são produções pequenas, ou nem não produções pequenas, mas várias produções que têm um tamanho, mas que não estão ainda organizadas para serem comercializadas em conjunto, né? Então, como qualquer tipo de setor industrial, vamos chamar assim, no Brasil, precisa de incentivo, né? Precisa de capital de giro, precisa de investimento, enfim, e o caminho para mim é continuar fortalecendo isso. O valor agregado é interessante economicamente, os benefícios sociais são inúmeros, os benefícios ambientais são inúmeros, e pensar desenvolvimento com viés de sustentabilidade nas mais diversas frentes que se entende sustentabilidade, para mim, para um país como o Brasil, é partindo disso. Não tem como ser diferente. Obrigada, Alexandre. Espero ter respondido. Agora, uma dúvida que surgiu aqui comigo, no caso, eu não tinha planejado mais ou menos, mas eu acabei pensando que eu ouvi nessa última semana, não me lembro aonde, que já existem mercados e empresas, assim, algumas do Reino Unido, principalmente, que já estão começando a cobrar assim, iniciativas mais sustentáveis, principalmente, assim, por exemplo, da produção de soja no Brasil. E, no caso, acho que mesmo que a gente diga que o meio internacional não se importa muito com o meio ambiente, querendo ou não, tá começando a haver uma tendência de práticas mais sustentáveis, porque alguns países já estão percebendo que se nós não mudarmos nossos hábitos, o ser humano vai se extinguir. E, assim, um paralelo que eu estava, no caso, fazendo na minha cabeça enquanto o senhor, você estava falando, é que eu me lembro que, por exemplo, no século XIX, quando ainda tinha o período escravista no Brasil, começou a haver essa troca no padrão de produção, né? Que o Reino Unido também começou a meio que pressionar o Brasil a parar de, no caso, abolir a escravidão, justamente para mudar esse sistema escravista, e acabou que isso ocorreu, obviamente não da melhor forma, mas acabou ocorrendo. O senhor acha que, tipo, a mesma coisa pode acontecer no Brasil, no caso, no mundo em si, assim, por exemplo, esse padrão internacional acaba meio que pressionando tanto esses países, principalmente o Brasil e outros países subdesenvolvidos, que eles vão se ver meio que obrigados a mudar no caso, o sistema agrícola ou até mesmo o sistema econômico de alguma forma? Já acontece, viu, Lucas? Isso já acontece, isso é real, é atual, já acontece, tanto é que a gente tem sofrido pressões e boicotes internacionalmente nos últimos anos por conta dessa política desastrosa que a gente está tendo aí nos últimos anos, né, que não leva nem um pouco em consideração essas questões, e acontece internacionalmente, né, até mesmo na Bolsa de Valores, eu esqueci o termo, mas existe uma sigla
que é tipo um coeficiente assim que mede justamente a participação das empresas nesse tipo de política socioambiental, de preservação e etc. Então, isso já gera pressão, já gera mobilização, e à medida que tem conscientização da população, tem pressão política. No momento que tem pressão política, tem pressão econômica para cima das empresas e das organizações que lidam com isso. Então, isso que você fala é real e já acontece, Lucas. Isso já acontece e a gente tem sofrido perdas de investimento, perdas de mercado lá fora para os produtos, justamente porque está do jeito que está, né? A gente não precisa ficar contando o desastre que está aí, porque está para todo mundo ver há muito tempo, né? No caso, a gente, em vez de, no caso, tá supostamente ganhando economicamente, nós estamos acabando perdendo. Estamos Mais uma vez, perdendo, é evidente, tá na cara aí. acho que Malu também tem uma pergunta, pode abrir o microfone. Eu estava pensando aqui, uma das coisas que eu acabo, não sei, que sempre me vem à cabeça, principalmente quando eu penso lá na questão exterior, né, ou da impressão do Brasil para o exterior, é que a gente tem uma atenção muito grande, um foco muito grande na Amazônia, sendo que a gente tem 2 hotspots muito, muito, muito importantes, principalmente para a questão, eu digo, global, principalmente em clima global, mas tanto quanto até pelos interesses econômicos, que é justamente a Mata Atlântica e o Cerrado. E aí eu queria te perguntar, quanto que você acha que isso prejudica projetos como o da Central do Cerrado, que podem acabar ficando ofuscados, por exemplo, tanto dentro do Brasil quanto fora, principalmente fora, desse holofote, assim, sabe? Quanto você acha que isso atrapalha vocês, eu diria? Essa é uma questão bem delicada, viu, Mayumi? Eu até já conversei muito com amigos, tenho amigos que trabalham em organizações de fomento lá fora, que apoiam projetos no mundo inteiro, assim, ligado à defesa de territórios, reforma agrária e etc. E parece haver um total desconhecimento da questão do Cerrado e, como você falou, da Mata Atlântica aqui no Brasil, né? O Cerrado é o bioma mais devastado, proporcionalmente, assim, né? Eu acho que o agronegócio aqui chegou rapando mesmo, assim, né? Trator e correntão, e lá fora parece que não é visto isso. Eu não sei se é visto lá fora que o modelo desenvolvimentista adotado aqui no Cerrado, baseado em produções de larga escala, é visto como algo exitoso. Não sei. Eu não sei se esse desconhecimento é algo programado também, politicamente decidido. É suposição, né? Tem coisa que a gente não sabe, né? Eu não acho que é ruim o holofote na Amazônia, porque, de fato, a Amazônia precisa de um holofote também, né? Eu acho que devia ter mais holofotes para mostrar tudo que acontece aqui, né? Porque o Cerrado está sendo devastado, o Pantanal no último ano aí foi destroçado, né? Tem coisas que a gente não sabe se vai se recuperar, né? Foi muita queimada, muita degradação, e o ideal era que tudo fosse visto, né? Como os outros, falando aqui com alguém que está no Cerrado hoje, eu particularmente não sinto ciúme da Amazônia por ter holofotes lá. Eu queria que tivesse holofotes para todo lado, porque, brincando um pouco, a gente está apanhando de cima embaixo, assim, a gente está apanhando para todo lado, né? Está sendo tudo atacado e de maneira rápida e feroz, assim, né? Então, o ideal era se entender que isso acontece no Cerrado também, né? Eu acho que o Cerrado, ele perde um pouco porque as pessoas acham que o Cerrado é uma meia dúzia de árvore torta ali, né? E não tem floresta, né? O Cerrado não é floresta. Porém, o Cerrado é o bioma mais biodiverso do mundo, né? Tem floresta, tem muitos frutos nativos, tem muitas espécies incríveis, tem muita cultura bacana aqui, tem muitos povos com muitos produtos, muitos alimentos, muito artesanato, muito tudo que pode ser investido, que pode ser fortalecido e que pode gerar muitos frutos bacanas para o Brasil, né?
Então, eu não acho que é ruim os holofotes estarem na Amazônia, porque eu acho que tem que ter holofotes lá, mas é um pouco ruim a população mundial não entender que o Brasil é bem amplo e que tem vários outros locais aqui precisando de um pouco de luz e de apoio também. E agora, meio que assim, não é uma pergunta, mas é uma pergunta meio que pessoal, porque assim, eu sou de Salvador, e assim, Salvador é perto da base, no caso nacional, do Projeto Amar, que é a base de Praia do Forte. E assim, eu nasci aqui e quando era pequeno eu costumava ir lá várias vezes. E assim, atualmente eu estou pesquisando cada vez mais sobre as atividades que eles desenvolvem lá, no caso que eles fazem tanto desenvolvimento cultural, quanto social, quanto econômico, da comunidade de Praia do Forte. E, assim, como o senhor falou, assim, meio que dessa questão de sociobiodiversidade, que meio que tanto no âmbito, assim, cultural, desenvolvimento cultural, mas também desenvolvimento econômico e ambiental da região, o senhor vê meio que o Projeto Amar, as atividades que ele desenvolve meio que como exemplo a ser seguido e talvez se ele possa talvez ganhar mais visibilidade nacionalmente, porque se você for parar para pensar, ele é utilizado até internacionalmente como exemplo, e a gente não dá tanta atenção para ele aqui no Brasil. Bem, Lucas, eu conheço pouco o Projeto Tamar, até peço desculpas, não conheço muito para falar assim mais profundamente sobre ele, mas seja ele ou seja outros projetos, eu acho que tudo que visa uma preservação ambiental e cultural e que, de fato, ouça as comunidades que estão presentes no território para se construir esses projetos de sustentabilidade, eu acho bem-vindo, assim, né? E essa questão que eu falei de ouvir as pessoas do território, para mim é muito importante, porque às vezes são construídos projetos que não têm diálogo com a comunidade e às vezes vão um grupo de técnicos de diversas áreas para aplicar esse projeto, para fazer algum tipo de intervenção sociotécnica ali, e às vezes eles carregam demandas que não são as demandas da comunidade. No nosso meio, eu falo que às vezes o bem intencionado que não conhece de fato a realidade que ele vai trabalhar, ele pode ser tão destrutivo quanto o mal intencionado. Então, é muito delicado, são realidades muito complexas, são culturas muito diversas e tudo tem que ser feito com diálogo com a comunidade. Tem que ser tudo bem horizontal, bem autogestionário, democrático, as demandas têm que ser ouvidas, porque senão você pode, cheio de boas intenções, favorecer a destruição dali, sabe? Mas não conheço o Projeto Tamar, de novo falando, mas vejo que ele acontece em muitos lugares e vejo pessoas falando bem. Pessoas que conheço que são pessoas bem críticas e tal, então vejo com bons olhos. Vejo que ele é bem valorizado lá fora, como você falou, mas apesar de não conhecer muito a atuação dele, eu vejo com bons olhos, sim. Perfeitamente. Porque assim, eu tenho mais contato justamente por essa questão regional, que é perto, por exemplo, acho que se não me engano é 2 horas de Salvador. Eu costumava ir lá bastante. E, assim, outra questão, inclusive, a partir do que o senhor falou agora, é que eu cheguei a ver que, não me lembro qual foi o estudo, mas houveram estudos que falaram que justamente quando um projeto assim de reflorestamento ou de plantação de árvores envolve a comunidade, ele tem mais chance de ser bem sucedido. Então, assim, como você acha que as políticas, no caso, tanto de florestamento como outras políticas, devem incluir esse meio cultural e social, principalmente? Eu digo cultural porque, por exemplo, às vezes um projeto nacional pode visar a conservação de uma área indígena, provavelmente, mas não leva em consideração o meio cultural daquela tribo indígena, porque, novamente, a gente nem conhece as tribos indígenas do Brasil, a gente não sabe quais são o comportamento delas, como é que elas vão encarar no caso, aquela intervenção do governo que de forma alguma representa a realidade delas. Assim, como o senhor acha que deve ser feito esse diálogo, no caso? Tem que ser construído assim de maneira ótima, né? Pensando que tudo vai dar certo, tem que ser construído desde o início junto, sabe? Antes da construção do projeto já tem que ser feito um trabalho de diálogo para ver em que esses projetos de fato vão atuar,
porque projetos, na maioria dos casos, eles são finitos, né? Vai ter ali 1 ano, 2, 3, 4 de atuação, e depois que esse projeto acabar, que os técnicos forem embora, qual que vai ser o legado que ele vai deixar? Esse projeto gerou ali pessoas multiplicadoras, os resultados deles são permanentes, ou depois que acabou o projeto, acabou tudo? Sabe, a gente vê muito no nosso meio isso, chega uma equipe com algum projeto, com recurso e tal, faz algumas ações, faz oficinas, faz, depois que acabou, acabou. Não tem multiplicação, as ações acabam, estruturas que foram criadas às vezes são abandonadas, não tem engajamento da comunidade ali para tocar isso depois, e isso só pode ser feito através do diálogo, porque aí você vai criar, de fato, construir processos, construir estruturas, construir relações que vão ser duradouras, que vão ter resultado tanto naquele momento quanto depois, sabe? Eu acho que a chave de tudo é o diálogo com essas comunidades e ouvir, cara, principalmente ouvir. Às vezes os técnicos tomam muito essas comunidades como coitadinhas e não percebem que essas pessoas sabem o que querem, sabe? Eu não posso aqui no alto da minha prepotência, uma pessoa branca que teve acesso à educação formal e tal, chegar num território e falar, não, peraí, gente, eu que sei aqui que vocês precisam. Não pode ser assim, sabe? Quem sabe é elas. Quem sabe é elas, e é real, assim, não falsa humildade, assim, é bom senso mesmo, sabe? Eu vou chegar lá numa comunidade indígena lá do Mato Grosso, tipo, não sei nada do Mato Grosso, não sei nada do território deles, não sei nada da cultura deles, não sei quais são as demandas da comunidade, não sei quais que são as questões delicadas dos processos produtivos, as questões sociais que estão atreladas a esses processos produtivos. Então, o canal é ouvir, é ouvir. Qualquer tipo de intervenção sociotécnica tem que ser baseada na demanda e na palavra das comunidades. Não tem como ser diferente. Se for diferente, a chance de erro é muito grande. Quando eu morava em Floripa, eu tive contato com a Resex, a reserva extrativista lá da costeira do Pirajubaé. Na época, eu estava estudando um mestrado, que inclusive nem concluí, mas enfim. Mas a gente estava com uma turma da administração e eu estava dando aula para essa turma e a gente fez uma pesquisa prática com essa comunidade da Resex. E eles contaram uma coisa muito interessante. Eles falaram que há tantos anos atrás teve um projeto grande, assim, com duração de alguns anos, com aporte de recurso bacana, e esse projeto conseguiu mobilizar muita gente lá, sabe, de uma forma que antes não tinha sido feita, porém a continuidade do projeto parece que, pelos relatos deles, não foi boa. E aí gerou uma desmobilização muito grande e que depois dali nenhum outro projeto conseguiu engajar mais tanta gente, sabe? E é isso, às vezes, como eu falei, o bem intencionado, sem noção, ele pode gerar tanto dano quanto mal intencionado, porque você lida com várias pessoas, com várias expectativas, e às vezes você chega cheio de propostas, cheio de tal, brilha o olho das pessoas, e depois nada daquilo acontece. E aí você joga para cima para depois a pessoa cair mais fundo, sabe? E aí esse que é o processo que não pode acontecer. Então a chave para mim é o diálogo. Baixar a cabeça, ouvir e partir da demanda que tem ali. Até porque não são eles que são os invasores, no caso, nós somos os invasores, nós que estamos destruindo o meio ambiente, não são eles. Se fosse por eles, nós não estaríamos do jeito que nós estamos, né? Tipo mas, isso. enfim. André, acredito que o André tem uma pergunta. André, você prefere abrir o microfone ou você prefere que eu mesmo leia? Abre o microfone aí, André. Incentivo que você lê. Assim. Mas, se não quiser, não tem Olá. Olá. Olá, vocês estão me ouvindo? Amo. Rapaz, eu tô comendo. Parei logo na hora que vocês me permitiram a fala, eu comecei a mastigar, mas cara, eu tô impressionado. Assim, primeiramente, parabéns aí pela Mayumi ter feito essa iniciativa aí, tão legal.
sou fã do trampo dela aí, eu já de longe, assim, tive a oportunidade de conhecer, já ouvia falar, e agora hoje tive o tempinho aqui no meu tempo aqui para dar uma prestigiada. E achei interessante. Infelizmente eu não consegui pegar. Estão me vendo aí? Amo. Com a boca cheia aqui. Aí eu fiquei encantado com a discussão, né? E achei legal contribuir um pouco. Aí eu vi, assim, eu acho que eu vejo a fala senhor, senhor, né? Eu tô querendo procurar o senhorzinho aí, né? Pô, eu vejo tantos garotos, tantos jovens, me senti até o vovôzão aqui, né? Que o avô da galera. Mas vamos lá. Não, as perguntas que eu fiz em box eu até escrevi porque eu falei, qualquer coisa a galera lê, né? Não sei como é que tá. Mas a primeira provocação, acho que é no sentido, assim, da gente fazer acho que eu junto os temas que a gente não deve já começar a pensar numa pegada mais no nível de constituinte, né? Uma Assembleia Constituinte, ela convida a gente a olhar novamente a nossa Constituição em várias áreas, mas por que não começar pela temática ambiental, né? Porque a gente tá todo mundo aí hoje meio que já entendendo, né, na maioria das pessoas que nós somos aquele mau inquilino, né, que mora na casa, destrói, se acha melhor até que o dono, que o vizinho do lado, mas no fundo a gente é só parte do condomínio, né? Então, se a gente não se comportar legal, a gente vai ser multado e depois a gente vai ser mandado embora do espaço, né? E aí, mais ou menos esse é o momento que a gente está vivendo, né? Extremamente crítico. E eu acho que a gente talvez tenha que nascer já com, vejo tantos jovens aí, tanta gente a fim de fazer algo, né? Você falou da questão atrelada ao poder econômico, né? Das bolsas de valores hoje está apostando muito forte na geração Y, que acho que é muitos de vocês aqui, né? E que vem não querendo colocar o seu dinheiro em coisas que realmente façam sentido, né? E já existem bilhões, né? Eu gosto muito de acompanhar um canal aberto chamado Futurando, né? Um programa chamado Futurando, e eles falam muito sobre sustentabilidade. Essa semana o tema foi um pouco isso, né? Onde você coloca a sua grana, o seu dinheiro, né? Óbvio que é muito louco isso, né? Essa questão do dinheiro exagerado com a temática ambiental. Parece que, por mais que a gente tente juntar as discussões, parece que nunca caminham juntas, né? E aqui em Santos eu discuto muito essa temática do racismo ambiental, das injustiças ambientais, né? E o poder econômico sempre chega acenando com coisas lindas, né? Aqui a gente sofre a pegada do navio-bomba, incêndio de ultracargo, chorume de lixões antigos, né? E isso tudo no contexto urbano que a gente tenta alterar, né? E aí o convite é isso, assim, a pensar um pouco sobre o que fazermos, né? Assim, o que a gente pode estar provocando, né? O ano que vem é um ano de eleição, né? Até onde esse governo está atrelado com esses temas, né? Até para a gente não ficar aqui influenciando, não querendo influenciar, mas querendo, né? Aquela coisa assim, né? Pô, vamos repensar isso, né? O que a gente pode propor, né? Onde estão os nossos interlocutores, né? Marina Silva, e tantos outros ambientalistas que estão ligados na política e que não puxam temas de relevância e que parem de fazer essa brincadeira do, vamos dizer assim, do passarinho que tenta apagar um incêndio com um pouquinho de água no bico, sabe? Acho que a gente pode fazer um pouco mais. Então é um pouco essa reflexão aí, sabe? Obrigado aí pelo espaço, pela atenção e pela oportunidade. Valeu, gente. Fala, Alexandre. Aí você falou tanta coisa, André, não sei o que eu comento, assim. Bem, como a gente sabe, política pública hoje não é voltada a isso, né, cara? A gente vê políticas públicas históricas que, num passado recente, tiveram um ganho de força e que deram bons resultados econômicos, sociais e ambientais, como, por exemplo, o PAA e o PENAI. Eu não sei se vocês
conhecem essas políticas, o PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos e o PNAE é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. São ações do governo de compra de alimentos para fornecer para os próprios órgãos, escolas, universidades, hospitais, creches, asilos, exército e etc. E dos governos petistas para cá não, até o fim deles, a gente teve um certo aumento nessas políticas, tiveram algumas normativas criadas para favorecer a compra desses produtos da agricultura familiar, porque esses órgãos podem comprar de uma empresa qualquer, pode comprar, a escola pode comprar ali, é uma chips, e dar refri e salgadinho para as crianças, ou podem comprar uma polpa de fruta orgânica, e um cuscuz não transgênico, um macarrão não transgênico, um suco de uva orgânico, é uma decisão que os próprios órgãos tomam. E do início dos anos 2000 para cá, tiveram algumas normativas que fortaleceram a compra desses produtos para a agricultura familiar. E foi algo muito interessante, porque deu para essas cooperativas, associações e agricultores familiares individuais uma certa certeza de venda. Então, ajudou a estruturar muito o processo produtivo, sabe? Preços justos, demanda constante, sabe? E que geraram muito desenvolvimento local, assim, sabe? Porque às vezes é um recurso que vem de outras esferas, estaduais ou federal, ou às vezes até do município também, e é um recurso que fica na cidade, sabe? Se, por exemplo, um município capta um recurso federal para fazer uma compra de alimentos para uma escola e compra localmente, é um dinheiro que vem para o município. Se ele compra da agricultura familiar, essas famílias que estão vendendo vão usar esse dinheiro para o próprio consumo da vida cotidiana deles, que vai comprar ali no mercadinho, vai comprar no açougue, vai comprar na padaria. Então, é mais recurso chegando para o município e que mais recurso vai circular ali. Então, tem uma pegada aí de desenvolvimento local muito forte, esse tipo de política, né? Que é mais recurso para circular territorialmente, né? Porque às vezes se um município vai comprar esses alimentos de uma empresa privada grande que tem sede às vezes numa capital ou às vezes até uma empresa estrangeira, esse recurso sai do município para ir para outro grande centro, né? Então ele não fica ali, não gera a circulação de dinheiro e etc, né? E a circulação de dinheiro é muito importante, assim, né? Essas políticas de incentivo, elas têm um processo de desenvolvimento local muito interessante, né? O André falou aí de trazer para o nível da Constituinte. Eu, particularmente, eu tenho um certo medo, André, vou te ser sincero, porque hoje, como o Poder Executivo a nível federal é desastroso, a sociedade está enxergando o legislativo com bons olhos, né? Mas esse legislativo que está aí, pensando Câmara dos Deputados, Senado, etc., ele não é nada favorável a isso e tem muito tempo que não é. E quem está lá hoje também não é, assim, em grande parte, né? Então, particularmente, eu tenho medo de uma reforma constituinte hoje, porque todas as reformas que estão passando ali, em nada estão favorecendo a população, né? Então, se hoje esse Congresso, esse Senado chamam uma reforma constituinte, sinceramente, eu tremo lá dentro, porque eu imagino que não vai melhorar nada, só vai piorar, sabe? Então, eu tenho um certo medo disso, assim. Para trás, teve uma questão que eu não respondi, que agora eu lembrei aqui, sobre outras formas de divulgar isso, né, de trazer esse debate para o público, de conscientizar, né? Eu vejo hoje, principalmente nos últimos anos, assim, eu trabalho com isso desde a faculdade, tem mais ou menos 10 anos, então, assim, da metade da faculdade para agora tem quase 10 anos. Quando eu estava na faculdade, sempre teve aquele apelo, é o queijinho da roça, o vinho caipira e tal, então sempre teve esse apelo, assim, essa vontade com alguma coisa mais da roça. Porém, hoje é grosseiro, assim, sabe? Pessoas que nunca ligaram para isso querem um produto
mais artesanal, um produto orgânico, um produto com uma qualidade nutricional diferente. E eu vi que uma das coisas que tem favorecido isso no debate público é a aproximação de outros setores com a agricultura familiar. Por exemplo, o pessoal da cozinha, da culinária, chefes de cozinha, gastrônomos, gastrólogos, etc. Essas pessoas estão chegando junto da agricultura familiar, estão chegando junto dos produtos da SócioBio e estão ajudando a resgatar receitas, estão ajudando a divulgar esses alimentos, e também o pessoal da nutrição, porque 10 anos atrás, sei lá, ninguém sabia a qualidade nutricional do baru, ninguém sabia a qualidade nutricional da farinha do jatobá, da farinha do babaçu, do pequi, e hoje, graças a muita pesquisa, muita ciência em cima, né, as universidades têm dado esse suporte aí para as comunidades, em estar desenvolvendo pesquisa, estar enxergando as qualidades nutricionais desses alimentos. Então, muita coisa está tendo mais divulgação, eu penso, pelo pessoal da nutrição e pelo pessoal da gastronomia. Assim, eu acho que são aliados fortes que precisam estar junto da agricultura familiar e tradicional nisso, sabe? A gente tem descoberto cada vez mais as questões funcionais desses alimentos, sabe? O uso para doenças, o uso para segurança alimentar e nutricional. Então, quando outros setores se juntam ao debate, eu acho que é quando a coisa engrossa, sabe? Até mesmo, e aí já pensando em questões mais estruturantes, assim, também, e não só de debate público, assim, né? Vou falar, por exemplo, da economia. Na minha turma eram 60 alunos. Éramos, eu acho que 5 que começaram a trabalhar com isso. E hoje, desses 5, eu boto fé que eu e mais 1 ou 2 continuam no trabalho. Não porque não querem, mas é porque é um setor difícil, né? A gente é resistência, né? E outros setores são super importantes também para estarem juntos. O pessoal da engenharia de produção, o pessoal da engenharia, de todas as engenharias, ambiental, engenharia de agrimensura, pessoal do direito, da agronomia, da contabilidade, do jornalismo, outros da biologia também, vocês aí, sabe, outros grupos de trabalhadores, outros grupos técnicos precisam se juntar, sabe, precisam enxergar que existe esse setor de trabalho, sabe, ele demanda, sabe, eu estou fazendo um curso de contabilidade popular pela Capina, que é um órgão que trabalha com formações para a agricultura familiar, então um curso de contabilidade voltado a organizações da sociedade civil, a cooperativas, associações, e a gente chora as pitangas disso, né? Cadê os contadores, sabe? Que para ajudar nisso, a contabilidade é um buraco, sabe? Até contadores que trabalham com o cooperativismo têm muitas dúvidas, ninguém entende direito a legislação, sabe? É tudo muito misterioso, sabe? Falta mais capacidade técnica nisso, sabe? Cadê os jornalistas que estão atuando com ONGs, com cooperativas, etc. Hoje, principalmente em contexto de pandemia, que a comunicação online se faz mais importante do que nunca, a gente tem uma dificuldade tremenda disso. Quando eu entrei aqui na Central, eu participei de uns diagnósticos que a gente estava fazendo em parceria com a Embrapa, e nesses diagnósticos a gente fez um estudo de cooperativas do Cerrado e da Caatinga, e um dos temas era a participação delas na internet. Quais cooperativas tinham Facebook, Twitter, Instagram, site, loja virtual, e eu lembro que, em média, 80% não tinha nada. Não tinha nada, nem um Instagramzinho, um Facebook, isso antes da pandemia. Isso foi no finalzinho de 2019. Hoje eu acredito que esse número é menor, que bom, né? Eu vejo que as cooperativas da nossa rede estão mais atuantes no Instagram, estão mais atuantes nos e-commerce, estão mais atuantes nas redes sociais em geral, porém é tudo muito feito na dificuldade, sabe? Pouquíssimas cooperativas, quase nenhuma tem alguém do jornalismo, alguém do marketing, vamos falar, aí para estar ajudando nesse processo, sabe? É essencial, 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 essencial.
Perfeito. Tava aqui só escutando, porque é tanta pergunta quanto a resposta foram bem longas, mas tava aqui só assimilando. Ah, desculpa se eu viajo às vezes também, Não, gente, é que é não, perfeito. tanto. Quanto mais viajar, melhor. E assim, também puxando já para uma pergunta mais pessoal e já que puxou para esse assunto mais político e tudo mais, assim, eu vejo que eu vejo que a questão do meio ambiente não é tratada assim tão sério, tanto no Brasil como no mundo, porque meio que ela só começou a ser tratada na década de 60, ou 70 no caso, que teve a Conferência de Estocolmo. E assim, a causa, por exemplo, feminismo e a causa, no caso, do movimento e tudo mais, já é antigo. Não que tenham se resolvido, mas são mais antigos, então já são, digamos assim, mais fortes. Enquanto isso, a causa ambiental meio que ela começou a surgir lá na década de 70, e agora que no caso dessa geração mais nova, que é mais, digamos assim, mais consciente, porque já está vendo tudo acontecer e está com medo de, por exemplo, daqui a 40, morrer com antes de 50 anos, porque o planeta vai acabar. Não o planeta, mas a humanidade. Então, assim, como você vê que acontece, que essa, deixa eu tentar reformular, como você vê assim, o papel dessa geração, no caso mais jovem? Não só eu digo assim, eu, Maiomi e tudo mais, mas até o pessoal assim mais novo, por exemplo, que está com 25, 6, 7 anos, que já vão ver tudo isso acontecendo, e assim, já tentando guiar um pouco a resposta, talvez, por exemplo, através da educação ambiental, que é algo que eu acho que é muito desvalorizado, assim, a educação ambiental não é algo que você vê, porque na Constituição diz que todo mundo tem acesso à educação ambiental e que todas as escolas têm que ter, escola, faculdade. Só que fala que não tem que entrar como matéria, mas se não entrar como matéria, as escolas simplesmente não ligam para isso. Você apresenta, por exemplo, eu amo física, só que você aprende uma fórmula de física e não aprende nada sobre o meio ambiente. Assim, eu amo física, só que eu acho que os dois deveriam ser ensinados, entendeu? Sim, como Uhum. você meio que vê assim essa perspectiva futura, talvez no caso desse papel jovem também da educação ambiental. Bem, falando primeiro das pautas identitárias e tal que você falou, isso, no meu entendimento, está totalmente ligado à questão da sustentabilidade e da questão ambiental. Se a gente for analisar, fazer um recorte socioeconômico e etc. do público que está envolvido nessas cadeias de produtos da sociobiodiversidade, você vai ver uma maioria de mulheres, de indígenas, de pessoas negras, pardas, então está completamente ligado, sabe? E acho que justamente por isso tem tanta disputa, sabe? Tanto embate. Acho que isso está totalmente ligado, sabe? Apoiar a agricultura familiar, apoiar esse tipo de produção é apoiar o empoderamento feminino, é apoiar as questões étnicas aqui no Brasil, né, nas suas diversidades. Eu acho que isso está totalmente interligado, sabe? Totalmente mesmo. Desculpa se eu usei algum termo incorreto, ou, enfim. Não faz mal, não. Eu acho que não tem como dissociar, está totalmente ligado. Quando a gente vê o nosso público assim, é isso, sabe? E também está 100% ligado à juventude também, né? Seja a juventude rural ou urbana. Se você não apoia esse tipo de produção, o jovem rural não está interessado em permanecer no campo. O jovem rural, como qualquer jovem, ele quer lazer, ele quer internet, ele quer sair e ele quer perspectiva de futuro, sabe? Para ele ficar isolado no terreno da família, sem ter lazer, sem ter nada, tendo um trabalho que é duro, sabe? Eu sou muito pé no chão com relação a isso. Há muita romantização do trabalho no campo e é ruim isso, porque é um trabalho duro mesmo, sabe? É um trabalho duro, vamos dizer, é o cabo da enxada mesmo, em muitos casos. E às vezes o jovem prefere ter um emprego precário na cidade do que o trabalho rural, sabe? Então, é importante criar processos para que esse jovem rural vislumbre formas interessantes para ele de permanecer no campo, sabe? Com geração de renda interessante, com processos variados, para além da própria produção ali, sabe? Agroindústria, cozinha e etc. Tem muitas coisas associadas ali que o jovem rural precisa enxergar ali. E pegando aí para as gerações mais novas, educação ambiental, o caminho é esse.
é mostrar para essa juventude que existem alimentos diversos, sabe? A gente sofre um processo industrial na alimentação terrível e a criançada, mais perto que a galera chega de uma vaca é ir no McDonald's comer um hambúrguer, sabe? E aí é terrível, porque você não tem memória afetiva com o alimento, sabe? Eu penso, sei lá, uma vez a gente deu uma oficina, foi bem legal lá em Florianópolis, naquele projeto que eu citei, que era uma oficina ligada à ecogastronomia, que é uma pegada de gastronomia sustentável, assim, era uma oficina para jovens rurais, para esse jovem rural enxergar outros cenários dentro da vida dele ali, né? Ver que não é só plantar e colher, né? Que ele pode desenvolver outros trabalhos que têm conexão ali, né? E nessa oficina a gente abarcou vários outros temas, como turismo rural e tal, que é uma pegada muito interessante de agregação de valor para os processos hoje, sabe? Turismo de base comunitária sustentável e tal. E é esse o caminho, sabe? No CEPAGRO, na ONG que eu trabalhei, o trabalho mais forte, vamos chamar assim, é de educação ambiental e de agricultura urbana. Então, é trabalhado nas escolas essa questão de plantar, colher, fazer compostagem, oficinas do gosto, que a gente chama, né, que é justamente fazer um percurso sensorial de olfato, audição, tato, paladar, visão e tudo para o alimento, né? Ver o alimento sob diversos aspectos, né? E eu acho que é isso, a gente tem que trabalhar as crianças, sabe? Eu acho que não tem como a gente não pensar as gerações futuras, sabe? Porque elas que vão assumir depois que a gente não tiver aí, né? E se as gerações que estão vindo aí não conhecem sobre essas coisas, elas vão ser escravizadas por isso, né? Se você não tem o que é chamado de soberania alimentar, né? Você é um escravo daquele que te vende o alimento que você come, sabe? E é bem sério isso, sabe? Quando a gente está vendo no mundo aí uma movimentação forte para monopólio monopólio ou oligopólio de materiais, de insumos produtivos, de sementes e etc., isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, eu não tenho prazer em comer. Para mim, se tivesse uma pílula que a gente tomasse e nutrisse, e etc., para mim estava ok. Aí eu falei com ele assim, nossa, cara, quanto poder teria essa pessoa que vende a pílula, hein? Sabe? E é bem isso, é muito sério isso. Se a população inteira está refém de 4 ou 5 empresas multinacionais que fornecem 99,9% do alimento, a gente é refém dessas empresas, né? Claro, esses números não são reais, é só para exemplificar aqui, esses dados não são reais, mas é perigoso isso, é perigoso, é uma concentração de poder muito grande, muito grande. E às vezes a gente pensa em concentração de poder financeira, pensa em concentração de poder em indústria energética, em petróleo, e esquece da concentração de poder na indústria alimentícia, que para mim é tão perigoso ou mais que qualquer concentração de poder que a gente vê aí. Perfeitamente. Agora, eu acho que, Mai, antes, no caso, não sei se vai mudar a pergunta, mas, assim, bateu uma hora, então eu queria saber, assim, se eu tenho que sair ou alguma coisa assim, se tem algum problema a gente prosseguir. Pode continuar, tá legal. Então, tranquilo. No caso, então, vou passar a palavra, no caso, para a Mayumi, que eu acho que a Mayumi tem uma pergunta. Eu ia estar só para respeitar seu tempo também. Eu estava com uma pergunta em especial, porque a gente falou bastante sobre todas as questões envolventes socioambientais e de sociobiodiversidade. Uma coisa que me deixou muito curiosa é que o título do papo tem criatividade também, né? E aí eu queria saber como é que a criatividade se relaciona com tudo isso também. Eu tinha a mesma pergunta, algumas perguntas, mas eu vou deixar para depois. E assim,
Acho que tem muito a ver, assim, pensando de uma maneira bem básica, assim, até no desenvolvimento de produtos, sabe? A gente pensa, assim, a castanha de baru, por exemplo, que é um produto que eu falei. A pessoa fala, mas eu não gosto de castanha. Beleza, não vai consumir a castanha. Mas a gente tem, por exemplo, aqui na Central, um pesto de manjericão com castanha de baru. Ao invés de se usar a pinole, a tradicional castanha no pesto, usa-se a castanha brasileira, do baru, sabe? Então, acho que a criatividade vem muito aí, né, no desenvolvimento de receitas, desenvolvimento de produtos. Enfim, pode ir para diversos. Pode-se criar novas formas de comercialização, de acesso, novas formas de trabalhar a educação ambiental, novas formas de se pensar a estruturação de redes, a estruturação de organizações. Enfim, cara, criatividade, tudo que é pesquisa, desenvolvimento, inovação é criatividade, né? E nosso setor precisa disso para novas coisas e para fortalecer as coisas que já existem também, né? Eu acho que inovação, pesquisa e desenvolvimento para qualquer setor é industrial, né? Salve a ciência. Amém, salve a ciência. E assim, já puxando, né, para o que o senhor estava falando da questão alimentícia, duas coisas me vieram assim na cabeça. A primeira é que, se não me engano, acho que é na França, que tipo as crianças têm assim meio que uma semana ou é um dia no ano, alguma coisa assim, ou por semestre, que eles meio que têm assim umas aulas de oficina gastronômica, alguma coisa assim que fala, por exemplo, os sabores, salgado, doce, tudo mais, como se fosse meio que uma conscientização alimentar. E assim, o que o senhor pensa assim que deve ser feito assim em relação a essa conscientização alimentar? E eu digo talvez até uma educação alimentar nas escolas. Porque, assim, as crianças não sabem assim o que elas estão comendo direito. Por exemplo, um fast food, não sabe. Por exemplo, eu virei vegetariano no passado e assim, eu não comia vegetal. Não... Tinha uns que eu falava que não gostava, mas eu nunca tinha comido antes. Aí, como eu virei vegetariano, eu comecei a comer, só que assim, eu nunca tinha comido antes. E aí eu comecei a gostar e agora eu como normalmente, praticamente todo dia. Entendeu? Então, assim, como o senhor vê meio que essa educação através da alimentação e também essa questão de, no caso, ter grandes empresas, porque eu acho que, assim como os outros setores, quando começaram a surgir essas empresas, a gente meio que começou a perder o controle do meio de produção. Por exemplo, um sapato que aqui vem de um lugar, vem do outro, aí é ligado ao trabalho infantil no Sudeste Asiático. Aí também uma comida que a gente faz está relacionada ao aquecimento global. Então, como a gente começou no caso desse processo industrial, começou a se perder meio que o processo de criação de alimentos. E assim, eu acho que a agroecologia, a permacultura, todos esses processos meio que retomam o controle assim do ser humano saber o que está comendo, saber o que está ali na mesa, saber o que ele está fazendo, entendeu? Porque antes a gente às vezes come, pega um produto, a gente não sabe de onde veio, não vê quais são os ingredientes, nem nada disso. Eu acho que a primeira coisa é proteger essas crianças de alimentos ultraprocessados. Assim. Eu também não quero ser radical, né? A minha radicalidade é outra coisa, mas eu não quero ser radical para definir o que cada um tem que comer, né? Mas eu acho que a gente tem que ampliar as possibilidades, né? A gente não pode só dar porcaria para a criançada, né? Só dar ultraprocessado. A gente tem inclusive normativas no Brasil que defendem a alimentação das crianças, assim, né, ou tentam pelo menos, né. Então, a primeira coisa, eu acho que é construir o acesso para as crianças a esses alimentos, né, que elas consigam se alimentar disso para conhecer, né, se você não provar, você não vai saber o que é, e à medida que prova, que se alimenta, contextualizar. Olha, esse produto veio de tal lugar, ele é feito de tal maneira, ele tem isso no seu processo, e inclusive associar isso a outras matérias, sabe? Eu acho que é muito elitizado a questão do ensino, dessa disciplina sustentabilidade, vamos chamar assim, é muito elitizado. Você vai pensar ali escolas Waldorf, Montessori, etc., e vários outros, até freiriano também, né, da Paulo Freire. Você vai ver que alguns
tipos de metodologia de educação já prezam por esse tipo de ensino, porém é muito restrito quando você pensa o grosso populacional, as escolas públicas municipais, estaduais, etc. A população não tem isso, assim, a grosso modo não tem. Então, se você não conhece, você não como os outros, não se apega, por isso não defende, e a pior coisa é o desconhecimento, sabe? Se a criançada não sabe que isso existe, ela não vai saber a importância de defender isso. Ela não vai saber que ela está amarrada num processo, que ela é refém de um processo, sabe? É bem complexo isso. Tem que se trabalhar desde a criançada essa questão do acesso ao alimento de qualidade, né? A segurança nutricional, alimentar e nutricional é bem complexo, cara. A criançada hoje é bombardeada com marketing pesado de grandes indústrias, né? De redes de fast food e tal, são produtos hiper pensados, a cor, o tamanho da letra, a posição na prateleira, o desenho, a associação com outras coisas, então é tudo milimetricamente pensado por empresas de marketing, etc. Tem muito estudo, muita ciência, má ciência, vamos chamar assim, né, para induzir a pessoa a seguir por esse caminho, né? Então, penso que tem que se criar algumas normativas para barrar algumas coisas e outras para fortalecer o outro lado, assim, né? Porque é uma guerra econômica, né? Não deixa de ser, é uma disputa, é um espaço em disputa, e a diferença de recurso é muito grande. Se, sei lá, vou pegar um McDonald's, vou pegar aqui a Central do Cerrado. A gente é um grão de areia em disputa com eles, sabe? A gente não é nada economicamente para a gente fazer, vamos supor, sei lá, uma divulgação na TV, uma divulgação na internet, não, a gente não tem a bala na agulha que esse pessoal tem. A gente não tem um setor de marketing monstruoso que vai ver que o tamanho da fonte 14 é melhor que a 13 e vai vender mais. Sacou? A galera vai no milimétrico assim, do marketing e consegue escolher a cor certa, a fonte certa, o desenho certo, que vai fazer com que a criança seja mais instigada a consumir aquele produto, né? É uma guerra desigual, uma disputa desigual, e conscientização é o processo, né? E é o que eu falei, a gente tem que trazer os nutricionistas para perto, tem que trazer o gastrônomo para perto. Quem pensa alimentação escolar a nível municipal é a pessoa da nutrição da prefeitura, sabe? E se essa pessoa não conhece isso, ela também, nem por má vontade, às vezes porque não conhece, não sabe que isso existe, que ela consegue construir isso localmente, ela não vai saber fazer e vai seguir o caminho comum, sabe? Então, a primeira coisa é fortalecer os espaços de informação mesmo, assim, também. É bem complexo, né? São muitas frentes a ser pensadas, assim. Inclusive, eu penso que a função do economista é justamente ver do micro para o macro, assim, enxergar o todo, sabe? Ver as várias temáticas que têm que ser trabalhadas juntas para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Perfeitamente. É uma questão complexa porque envolve principalmente essa questão do poder. O poder dessas grandes empresas é muito grande, muito além assim, do que às vezes a gente pensa. Mas, assim, acredito que tem mais três perguntas. No caso, acho que uma da Mayumi, uma do André e uma da Fran. No caso, queria saber se, de acordo com o seu tempo, tem problema a gente responder essas três perguntas assim, meio para finalizar já. Pode ir. Ah, tá, tranquilo. Então, pela ordem, no caso, teria como, André, no caso, ligar o microfone para, no caso, perguntar. Ou se preferir, eu também posso ler a pergunta, não tem problema. André. Oi. Então, na verdade, às vezes eu escrevo justamente para facilitar a rotina, que eu estou no celular, aí eu perco um pouco o time aqui. Mas aí eu vou pela uma última pergunta que eu não fiz, não escrevi, mas vou perguntar, né? Primeiro, você já ouviu falar do Muhammad Yunus, né? Você fala de economia, né? E aí eu peço perdão porque eu não peguei o início da tua fala, mas fui pescando no início, na continuação, né? Pelo que eu entendi, você é economista, né?
e trabalha com essa temática da sustentabilidade, né? E aí eu queria saber se você já ouviu falar do Yunus, né, que discute fenômeno, né, e que já discute essa ideia da As trabalhar com microfinanças. microfinanças e tal, né, já que você fala de projetos inovadores, né, e aí eu acho que em cima da fala dos jovens aí, a minha pergunta era mais para a galera mesmo, né, se tipo, se já ouviram falar de Conselho de Segurança Alimentar, né, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento político bem difícil no Brasil, mas eu acho que a gente, né, vejo que são jovens esclarecidos e eu acho que dentro desses, só que às vezes a gente tem um monte de informação, né, e às vezes a gente esquece de acessar as principais ou aquelas que estão à nossa volta, né, tipo, e a gente ainda vive num espaço, num país democrático, né, com todas as contradições, né, aqui em Santos, por exemplo, eu tenho participado indiretamente ou diretamente do Conselho de Segurança Alimentar, que é onde passa todas essas temáticas que foram faladas, essas legislações que conseguem garantir e brigar por uma merenda melhor. É ali que está, né? O Brasil hoje vive talvez como nunca antes na história desse país, a história da insegurança alimentar, né? E aqui em Santos também, então a primeira pergunta é para a galera, assim, né? Vocês já ouviram falar de Conselho de Segurança Alimentar? Já pesquisaram se tem um dentro da sua cidade? E a participação popular ainda é fundamental, né? Tipo, por mais que não esteja na era essa participação popular hoje também pode ser online, né? Cobrando os representantes, todo mundo vota em alguém ou votou em alguém, né? Então, o que esses caras estão fazendo nessa direção, né? E ainda na linha da inovação, né? Aí eu também queria saber um pouco sobre, né? Que nem aqui em Santos a gente tem um instituto de pesca, né? Que essa linha tech, né? Que eu vejo que vários órgãos, como eu acho que a Embrapa vem trabalhando, né? De criar substratos dos resíduos, né? Então, que nem aqui em casa, basicamente, por exemplo, eu faço do meu cítrico um desinfetante ecológico, daquilo que eu ia jogar fora, né? Tipo, todo mundo chupa uma laranja, casca, coloca a casca, joga no resíduo, no seu resíduo úmido, ou mistura, sei lá. Pega o seu limão, também é a mesma coisa, né? Às vezes a gente está em outros lugares do Brasil, né, e que tem outro tipo de cítricos e que poderiam virar algum substrato, né, diretamente para dentro da nossa casa, tirando um pouco daquela toxina do desinfetante forte, de banheiro e tal, né? Então, é um pouco de contribuição e uma pergunta, né, para o nosso interlocutor aí. É bem legal você tocar no ponto dos conselhos, André. Para quem não sabe, gente, esse tipo de conselho, eles acontecem principalmente de maneira estadual e federal, mas tem alguns conselhos municipais também. Eles são órgãos da sociedade civil feitos para dialogar com o Estado na construção de políticas públicas. Alguns têm caráter consultivo e alguns têm caráter deliberativo também. Então, alguns conselhos conseguem, de fato, decidir coisas sobre a forma que a política pública daquele território vai ser trabalhada, né? E não em vão, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele está sendo destruído, estão tentando, né? Está super atacado nos últimos tempos, porque ele dialoga com essa questão da agricultura, dialoga com a questão da indústria de alimentos e tal, e era um órgão que propunha e fiscalizava muita coisa dentro dessas temáticas de alimentação, assim, sabe? E são espaços super interessantes quando você pensa uma democracia mais participativa, né, com a atuação da sociedade de fato. Esses conselhos, eles são plurais nas suas cadeiras, assim, né, ocupam as cadeiras representantes dos órgãos públicos do Estado, ou representantes das organizações de sociedade civil, representantes de empresas também, iniciativas privadas, enfim, dá ali uma pluralidade de diálogo, sabe? A grosso modo, assim, é o lobby do bem, assim, sabe? Pode ser, na verdade, pode ser, depende de como a composição dessas cadeiras é feita, né? Mas
é para ser um espaço oficial de diálogo da sociedade com o governo, assim, né? E o Conselho de Segurança Alimentar era um dos mais atuantes, mais consolidados no Brasil, já de muitos anos, até de muitos anos mesmo. E aí, nos últimos 3 ou 4, a coisa tomou facadas, assim, terríveis, assim, sabe? Porque justamente fiscalizava muita coisa. E é lamentável, assim, a nossa democracia perde com isso, né? Em vez de se criar mecanismos para se validar esses conselhos, para institucionalizar eles mais, criar coisas para eles ficarem mais representativos, o último governo aí tentou extinguir, né? Acho que os conselhos de segurança militar resistem ao longo do Brasil inteiro, porém eu acho que eles perderam a capacidade deliberativa. Posso estar enganado, eu, de fato não sei dizer certinho, mas eu lembro que há uns meses atrás estava uma campanha forte aí de proteção ao CONSEA, é o chamado CONSEA, né? Porque ele vinha sofrendo ataques grosseiros, assim. E sobre o que ele falou de uso, né, de produtos em outras questões, assim, né, aqui na Central, posso estar enganado, mas a gente anda meio distante desse tipo de pesquisa, né, porque justamente por não ser procurado, e a gente não tem perna para fazer tudo também, né, uma equipe pequena que já atua em muita coisa, mas é essencial esse alinhamento aí de produção de outras coisas dos resíduos, chamados resíduos, mas que são, para mim, na verdade, recursos que sobram, assim, né, para a produção de outras coisas, porque às vezes a gente está jogando fora um outro recurso que é fortíssimo para produzir outras coisas, assim, pensando de uma maneira bem básica a questão da compostagem, sabe, que lida com o aproveitamento de um lixo, entre aspas, assim, né, e que é super necessário. Se todo mundo fizesse compostagem e esses adubos fabricados retornassem para a agricultura, ia ser ótimo, é ótimo para a sociedade, é ótimo para a agricultura, sabe? São milhões e milhões e milhões que prefeituras, estados e governo federal gastam com lixão, né? O lixão, que, tipo, cara, você pegar o lixo de qualquer jeito e enterrar num lugar, cara, que é isso? A gente está jogando fora ali uma infinidade de recursos, sabe? É literalmente dinheiro sendo jogado fora. Os resíduos orgânicos poderiam ser feitos compostagem, tem ali várias coisas que vai para o lixo comum também, de metal, papelão, vidro e etc, sabe? Isso não é lixo, isso é recurso, sabe? Eu odeio quando as pessoas chamam algumas coisas de resíduo ou de lixo e etc, porque para mim tudo é recurso. É recurso que a gente está jogando fora e poderia ser aproveitado de diversas formas. Diversas. Lucas, eu vou roubar aqui a palavrinha rapidinho. Só para falar de 2 coisas, principalmente para quem está acompanhando, quem é novo, que está acompanhando a quarentena agora, a gente teve alguns bate-papos sobre essa questão do lixo zero, que não é lixo, né? Elas falam de desperdício zero, principalmente com a Karen. Então tem um bate-papo que ela fala, um bate-papo, gente, enorme, de umas 3 horas, assim, que ela fala sobre essa questão, isso como a gente desperdiça recurso e desperdiça energia, porque não existe um jogar fora da Terra. Não existe, gente, não dá. E só queria falar também dessa deixa, porque sobre essa questão de segurança alimentar e autonomia alimentar, que eu falar aqui do nosso parceiro, o Projeto Arbor, do Luan. Luan, você quer comentar um pouquinho sobre? Porque eu acho que muito do que eles falaram aqui tem a ver com o seu projeto também, e eu acho que tipo, vale super a pena. É um projeto que é maravilhoso, gente. Luan é muitas coisas incríveis, assim, jovem incrível. Fico até com vergonha aqui, depois de tanta coisa maravilhosa, que eu estou só aqui, só como espectador, né? Só assistindo e absorvendo bastante coisa, muito feliz, é coisa maravilhosa. E, enfim, eu sou Luan, sou do interior de Pernambuco, e, na verdade, essa minha conexão com segurança alimentar foi muito natural, porque eu moro numa das cidades mais pobres da minha cidade, e muitas vezes eu vi as pessoas tanto com fome quanto, tipo assim, comendo o que dá, né? Porque, na verdade, é a realidade de muitas pessoas no Brasil, tipo, não só sobre o comer, mas
come o que dá. Então, tem muito tá muito relacionado essa questão da insegurança alimentar. E juntando essa problemática com a questão com a questão ambiental que a gente constantemente vê, tipo, já é muito óbvio, essa questão do desmatamento, tudo isso, foi quando quando surgiu a ideia, a proposta de criar o Arbo, que a gente está promovendo essas duas ações, esses dois pontos, que é a questão da promoção do acesso à comida saudável para comunidades carentes e o reflorestamento. Então, o Arbo, ele basicamente promove o reflorestamento de árvores frutíferas em comunidades carentes, em espaços públicos, em vários lugares do Brasil. E realmente acho que está muito associado à pauta de hoje, né, sobre essa questão tanto da questão da criatividade, como vocês já falaram, de a gente ir sobre uma outra via, sobre a gente utilizar e valorizar o que a gente tem, o que é a nossa biodiversidade, né? a nossa diversidade local. Eu achei muito incrível quando você falou em relação ao Baru, que eu não conhecia, tipo assim, a gente tem tanta coisa, né? Tem tanta biodiversidade e que é tão rico, tão nutritivo, e a gente não utiliza. Então, eu acho que esse é um ponto assim muito massa na sua fala hoje, e realmente foi um prazer estar tipo, compartilhando esse espaço com você e estar tipo, aprendendo tanto aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tô pegando um potinho aqui para mostrar para vocês o Baru. Não sei, às vezes muita gente não conhece, eu não conhecia mesmo, conheço o Baru desde que estou no Cerrado, até então não conhecia. O Baru é essa castanhazinha aqui, ó. Ele tem um gosto parecido com o amendoim, ele é bem durinho assim, e é bem bacana, cara. É uma árvore gigantesca, ele tem uma casquinha, ó. Bem bonitinho o formato dele, assim. E, cara, já tá aí na natureza, sabe? Ele esteve em risco de extinção até, porque a madeira é boa, e aí já viu, né, galera? Só pensa em potencial madeireiro, né? Esquece dos outros. E hoje, assim, nos últimos anos, voltou a ter população de árvores, assim, né? A galera começou a preservar, pessoas começaram a plantar e tal, e eu acho que é isso, assim. É conhecer para proteger. A gente não protege o que a gente não conhece, né? Sobre compostagem, eu lembrei aqui, galera, um negócio muito legal de vocês pesquisarem depois, é uma iniciativa comunitária lá de Floripa que se chama Revolução dos Baldinhos. É um projeto que aconteceu num bairro periférico de lá, que as pessoas começaram a fazer a gestão dos resíduos orgânicos lá. Uma gestão comunitária, local e... como é que eu posso falar? Mais escalável, assim. É uma gestão do bairro, não é só você fazer a composteira na sua casa, né? É uma gestão de resíduo, um processo mais amplo, assim, sabe? É um modelo super interessante, sabe? Que já foi replicado em outros estados, já foi replicado, inclusive, fora. E é um projeto muito exitoso, que acontece já há anos. Eles fazem a compostagem do resíduo de vários domicílios do bairro no colégio, pelo menos era até quando eu estava lá, e aí envolve os alunos, sabe, com oficina de compostagem, de agricultura e tal, e tipo, cara, é uma coisa muito legal mesmo, vale a pena vocês conhecerem. No caso, vai ter um pouco de inveja de você, no caso, ter acesso a esse Bauru, que não tenho, né? Pelo menos no Nordeste. Mas também tem coisa no Nordeste em outros lugares, então não vou reclamar. Mas agora, eu acho que a Fran também tem uma pergunta para fazer. Aí depois eu vou passar para a Ana, também tem um. Fran, você tá aí, né? Tá. Pode continuar, beleza. Então, internet. Ok. Antes de passar para mim, eu só queria falar que, inclusive, essa questão de desperdício de comida, às vezes a pessoa pensa, desperdício de comida, tem gente passando fome, tem prejudicação ao meio ambiente, prejudica o solo, mas o pessoal não pensa que também prejudica o aquecimento global. Uma parte do aquecimento global também vem de desperdício de comida, de terra, tudo mais, que produz óxido nitroso e tudo mais. Então, assim, o pessoal nem pensa nessa parte. Mas, então, vou passar para a Mayumi, por isso que ela também tem uma pergunta.
Eu ia falar para você continuar, até porque a minha pergunta acho que ela se encaixa melhor no finalzinho. Ok, rapidinho. Calma. A Fran pediu para esperar um pouco. Então, assim, queria fazer, no caso, uma pergunta de passa para a Fran também que eu tinha, é que, assim, tem, como eu falei, no caso, no começo daquela pergunta, de que há um bloqueio entre a conciliação de economia, meio ambiente e tudo mais. Como você acha que o Brasil, você, no caso, vê o Brasil no futuro talvez tendo essa perspectiva de conciliação? Porque assim, a gente meio que às vezes fica meio perdido, porque a gente vê que o agronegócio é tão poderoso que é basicamente impossível você bater de frente, até porque tem a bancada do boi na Câmara, e ao mesmo tempo as pessoas não, no caso, não têm essa questão do negócio ambiental na escola, as pessoas não pensam que a economia é mais do que apenas produzir, prejudicando o meio ambiente. Quando você conserva o meio ambiente, você não está só conservando o meio ambiente, você está conservando a própria espécie, né, ser humano, a humanidade, e também, no caso, gerando desenvolvimento econômico, gerando lucro. Assim, como é que você vê no futuro, no caso, essa relação entre economia e, no caso, o meio ambiente, também já incluindo essa questão cultural e, no caso, produção sustentável? Como eu tinha falado antes, eu acho que, como tem acontecido um processo de conscientização das pessoas sobre o próprio alimento, o que vão consumir, vão se alimentar, ou até outros consumos, né, não só da questão do alimento, eu acho que começa a ter essa pressão, sabe? E aí, inclusive, grandes empresas do agronegócio começam a sofrer pressões para fazerem algo nesse sentido, sabe? Porque o mundo cobra, e à medida que o mundo cobra, as pessoas têm que se movimentar, né? Então, inclusive, a gente tem que ter muita atenção a isso, porque começa a acontecer aquele processo que a gente chama de greenwashing, né? Que a empresa é super degradadora e aí, sei lá, compra uma outra empresa que tem um viés mais sustentável e fala, olha aqui, não, nós estamos fazendo, viu? A gente não está atrapalhando, não, a gente está fazendo aqui, estamos investindo. E aí, mas assim, eu acho que pelo viés da pressão popular, política e econômica, e à medida que as coisas vão tomando força, assim, né, eu vejo que, como a sociedade tem demandado mais, algumas cooperativas estão começando a ganhar mais impulso, sabe? Ganhar mais força, assim, com também apoio internacional e etc. Então, à medida que a sociedade vai enxergando que a coisa está ali, que ela acontece, que ela gera emprego, gera renda, começa a se acontecer mais, né? Porque começa a ver mais, ganha mais luz, mais pessoas vêm, e a coisa vai virando bola de neve, assim, né? Eu acho que hoje não tem como voltar atrás, sabe? Eu acho que isso é uma tendência que só vai aumentar. As gerações futuras, imagino, vocês aí, pelo que eu estou vendo, estão na casa aí dos 18, 20, sei lá, mais ou menos, então vocês já debatem coisas que eu, que tenho 31, na minha época não existia. Quando eu tinha 18, eu nem sabia que existia isso, não tinha debate sobre mudança climática, sabe? Isso tudo é muito novo, mas é um movimento que não vai parar, sabe? Não vai parar, sabe? Todos os órgãos influentes do mundo estão se atentando a isso, sabe? De governo a instituições privadas, a fundações, a empresas, a igreja, sabe? Hoje, sei lá, não quero entrar em demasiadas questões polêmicas sobre religião e etc., mas hoje você vê um Papa que traz esse debate, sabe? O Papa está puxando todo um movimento global chamado Economia de Francisco, eu até estou envolvido nisso também, que ele convocou ano passado, um pouquinho antes da pandemia, jovens do mundo inteiro que lidam com a questão de sustentabilidade, sabe? O início era para jovens economistas para se debater, de fato, novas economias que lidam com sustentabilidade, etc., com a defesa de territórios, a defesa das culturas tradicionais e tal. Então, você vê que é um movimento que acontece e que só está ganhando força. Não, a gente não vai andar para trás. E à medida que ganha força, aumenta a força de resistência também, né? Ação e reação.
essa agressão violenta que a gente está tendo aqui no Brasil e em outros países do sul global aí, isso não é à toa, isso é uma força de reação, sabe? Você vê, teve muito acesso à educação, teve muito acesso à informação, teve acesso a financiamento, acesso à política pública para esse setor, né, que eu trabalho. Então a coisa cresceu e ganhou força, e aí, à medida que a coisa ganha força, surge um movimento contrário de resistência. É isso, né? A bancada do agronegócio nunca esteve tão com sangue no olho, assim, né? Porque eles estão vendo que tá ruim para eles, né? Que tá sendo cobrado, né? Então é ação e reação, assim. Mas eu acho que é um movimento que não tem como voltar. Assim, eu acho que a conscientização geral da população é daqui para frente agora, né? Os processos eu não sei se são daqui para frente, porque as forças são fortes. As forças são bem fortes. E aí a gente tá no enfrentamento, você tá vendo aí, ó, várias etnias indígenas estavam aqui em Brasília protestando contra a PL que estava rolando. E é isso, cara, o caldo engrossa mesmo, e força de lá e força de cá, é uma disputa de narrativa, é uma disputa econômica, é uma disputa social, uma disputa ambiental, uma disputa cultural, é um processo grosseiro, assim, sabe? É violento, ao mesmo tempo que é bonito ver essa mudança, essa virada que a sociedade está tendo. A gente tem que ter o pezinho no chão e um pouquinho de paz no coração de que é violento mesmo, cara. O processo é violento, pessoas são assassinadas, comunidades são expulsas de suas terras, e, enfim, cara, é uma guerra, infelizmente, assim, eu não gosto nem de pensar assim, né, porque dá aquela dureza no coração, tipo, caramba, né, cara, o negócio é violento mesmo, mas infelizmente sabe, é muito belo, todo o processo é muito belo, sabe, tem muita identidade, muito amor pela cultura, amor pelos territórios e tal, e é isso que faz as pessoas se fincarem o pé ali e falar, não vamos sair. Mas não percam isso de vista, assim, a coisa é dura, e violenta. Perfeito. Antes de passar a palavra para a França, eu queria avisar que, no caso, a Mayumi já colocou no chat o Instagram da Central do Cerrado, no caso, para quem quiser ter acesso lá, só clicar no link do chat, e também, ou se quiser acessar pelo Instagram, o nome é só Central do Cerrado, tudo junto, sem problema. Eu coloquei o link do nosso site aí também, tem muita coisa legal, inclusive nosso e-commerce, se quiserem conhecer os produtinhos aí depois, fiquem à vontade. Tranquilo. Inclusive, o site também eu acho que está no Instagram, então quem quiser também entrar no site do Instagram também não tem problema nenhum, mas ele também está... a Francisca também já colocou aí no chat, quem quiser entrar tanto pelo site quanto pelo Instagram. E agora, no caso, eu acho que a Francisca já está podendo falar, né? Francisca. Beleza. Acho que a internet melhorou aqui, mas qualquer coisa vocês me avisem. Eu nem vou ligar a câmera, enfim, brincar com a sorte. Cara, eu ia perguntar algo lá atrás, mas que tem muita relação com o que você acabou de falar. Porque eu estava pensando nessa questão do quão recente esse assunto né? A sociobiodiversidade ela vem ganhando muita força recentemente e ela ainda não foi integrada aos cursos acadêmicos de forma efetiva, né? Eu faço biologia e eu vejo que a própria biologia tem dificuldade de discutir o que é isso e integrar esse debate em todas as matérias, né? Não só focologia ou só na formação de professores. E eu vejo que o próprio curso de nutrição que você comentou, ele ainda é muito carnista, né? Ele é muito nesse modelo exploratório e de monocultura. E aí, pensando também na própria formação de professores, a gente sabe que é muito escasso, né, de todos esses debates, não só relacionado à sociobiodiversidade, mas também à própria comunidade LGBT, ao racismo. Os professores eles não saem para debater e discutir questões para passar para as crianças, né? E eu queria saber de você, assim, a gente como a caminho, né, da profissão e também como divulgadores de conhecimento, a gente tem que estar muito bem informado sobre isso.
E aí eu queria saber se você tem alguma dica de algum texto, de algum documentário, ou alguma coisa que você, algum projeto que você já viu e que você acha que seja fundamental para a gente, ou sei lá, algum voluntariado, algo que a gente possa realmente se engajar e estar por dentro desse assunto, né, para poder ter propriedade para discutir, que isso é bem importante. E esses estudos aqui, eles também servem para ser um guia, né, nesse sentido. Mas eu estou adorando. Aí de cara não me vem nenhum documentário na cabeça, assim, não. Depois eu posso até pensar e passar algumas coisas, assim. Mas para vocês que estão na faculdade, o que eu tenho para dizer é se organizem, sabe? Façam reuniões, conversem entre si, procurem outras pessoas que estão com esse anseio também, sabe? Vocês estão na PUC, eu conheço pouco de universidade privada, eu estudei só nas federais, então algumas das federais já têm algumas estruturas de projeto, já tem alguns órgãos para você chegar se engajando, mas tudo começa de articulação, gente. Vocês precisam se organizar mesmo, sabe? Enquanto coletivo, vocês já têm o projeto, por exemplo, a quarentena aí, eu acho que é a partir desses projetos, desses coletivos, dessas articulações que a coisa começa a se institucionalizar, sabe? Depois vira um projeto de extensão, depois vira um programa, depois, sei lá, de repente vira uma disciplina, sabe? E é a partir daí. Eu vou citar um exemplo de um negócio que eu já vi em várias universidades, e na UFV tinha também, que é o WAVE, a sigla é EIV, que é Estágio Interdisciplinar de Vivência. Na UFV, isso era um projeto de extensão tocado principalmente por estudantes, tinha um professor ou outro que dava ali um suporte institucional, mas era bem autogestionário assim. E o que era isso? Era um estágio de vivência. Estudantes de diversos cursos, qualquer, agronomia, veterinária, biologia, direito, serviço social, qualquer um, eles faziam uma imersão para debater alguns pontos, assim, algumas temáticas de identidade, de sustentabilidade, de economia solidária, racismo, questões LGBT, enfim, debatiam a questão rural, nananã, faziam um super imersão, assim, para fazer uma construção de debate primeiro, e depois esses jovens eram distribuídos, vou falar assim, em várias famílias de lideranças de agricultura familiar locais. Ali na UFV eram lideranças da Zona da Mata, que é a região ali, Zona da Mata Mineira, né, a região que Viçosa tá. E aí esses jovens ficavam, tipo, uma semana ou duas na casa dos agricultores, fazendo uma vivência mesmo, como se fosse um filho da casa ali, participando das rotinas e etc. Tal. E depois voltavam e tinham novamente um novo espaço de debate de mais alguns dias também para fazer essa problematização. E eu achava isso incrível para a formação de qualquer pessoa que estava cursando qualquer curso que seja, sabe? Eu tenho amigos do direito que fizeram, por exemplo, e que, tipo, se pensar, pô, direito, nada a ver com isso. Cara, tudo a ver. E daí, a partir dali a pessoa começou a ver que ele poderia praticar o direito em defesa da questão de atingidos por mineração, atingidos por barragem, reforma agrária e etc., sabe? Dava um outro panorama para essas pessoas que são profissionais em formação, né? E aí eu ia citar essa questão da articulação, eu já vi esse projeto em outras universidades. E lá na UFSC, na Federal de Santa Catarina, por exemplo, esse projeto virou uma disciplina obrigatória do curso de agronomia. Então pensa, todos os agrônomos formados na UFSC, sejam eles assim, de interesse nesse trabalho da agricultura familiar ou, sei lá, que quer trabalhar para agronegócio mesmo, transgenia, agrotóxico, etc., todo mundo fazia uma vivência na casa de agricultor. Aí você pensa, que coisa doida, né? Que incrível isso, né? A pessoa abre a cabeça, assim, para outro patamar, assim mesmo, sabe? Eu acho que o grande problema e a grande solução para as universidades é justamente trazer coisas mais práticas.
trazer coisas para os estudantes participarem, se engajarem, conhecerem a outras coisas, assim, para ter um vislumbre profissional, sabe? Sala de aula é muito importante, claro, mas só ela não forma, sabe? Eu fico pensando, até a metade do curso eu não sabia o que eu estava fazendo ali, assim, sabe? Eu falava, caramba, o que eu estou fazendo aqui, velho? Eu estou estudando economia, para quê? Né? O que é isso? O que eu via veteranos falando era tudo, eu vou tentar processo trainee na Ambev, processo trainee, sei lá onde, na TAM. Eu falava, caralho, velho, por que eu vou fazer isso, sacou, velho? Vou trabalhar na Ambev, tipo assim, nada contra, beleza, quem trabalha, boa sorte e tal, beleza, deve ser massa. Mas eu não vi objetivo de vida para mim nisso, assim, sabe? Vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar, vou fazer o quê? Vou administrar uma parte do negócio ali, de uma multinacional gigantesca, para quê, sabe? O que eu vou construir na minha vida trabalhando 8 horas por dia num negócio desse, sabe? E aí foi quando eu encontrei TCP através de amigos e mudou. Aí eu falei, caramba, cara, tem outras economias acontecendo, tem outros setores que eu posso me engajar e tal. E eu acho que o importante da universidade assim é justamente trazer coisas mais práticas para a galera formar, sabe? Eu vejo amigos que se formaram no mesmo curso que eu e que não trabalharam em nada, não fizeram estágio em nada. E aí, poxa, você sai da universidade com, claro, uma bagagem teórica interessante, assim, mas pouca vivência. E não tem como ser... O conhecimento, ele é, na minha opinião, necessariamente teórico e prático. Tem que ter essas coisas, sabe? Tem que ter esse alinhamento. A economia começou a fazer sentido para mim quando eu comecei a me engajar no cooperativismo e no desenvolvimento sustentável. Até então, eu ficava pensando, vou abrir algum negócio. Tipo, nem era o que eu queria também, sabe? E aí, foi através do estágio que eu falei, nossa, velho, que massa, eu quero trabalhar com isso, velho. E eu acho que é isso, acho que vocês têm que buscar, vocês têm que se organizar para demandar isso da universidade, sabe? Para fazer pressão política mesmo. A força do jovem, na minha opinião, nossa, eu me senti agora um idoso falando isso, mas enfim, a força do jovem é se organizar para demandar as coisas que são do seu interesse. Jovem solto, como os outros, sem organização, vocês estão fadados a serem direcionados a alguma coisa que provavelmente não é o que vocês querem. Eu acho que a força da juventude vem da capacidade de se organizar e demandar coisas que são do seu interesse, do interesse de vocês ou do interesse da sociedade, né? Então, meu conselho é se organizem. Se organizem e levantem suas pautas. Perfeitamente. Acho que Mayumi agora só tem uma pergunta assim para finalizar, eu acho. Perfeito. Então pode falar. Obrigada, Chu. Ale, eu tava só, enfim, para finalizar mesmo, a pergunta que eu queria te fazer é como é que a gente daqui pode se envolver mais com o bioma que eu, por exemplo, moro em São Paulo, Santos, e eu tenho contato com a Mata Atlântica, sabe? Eu nunca vi Cerrado de perto. E é uma das coisas que a gente sempre finaliza com uma pergunta do tipo, sabe? Como é que a gente pode ajudar na sua causa, sabe? Como a gente pode, seja divulgando, seja... Como é que a gente pode efetivamente fazer parte disso, sabe? Eu acho que ajudando a divulgar, ajudando a esclarecer. A gente às vezes menospreza a nossa capacidade de engajamento nas nossas redes, sabe? Eu sou bem chato, assim, quando eu ouço alguma coisa que eu não concordo, eu levanto a mão e falo, peraí, não é bem assim não, eu tenho uma outra opinião sobre isso aí e tal. E eu sou chato desde então, assim, então eu sou chato na minha casa, eu sou chato com a minha família, eu sou chato com meus amigos, e eu vejo que a minha chatice contaminou, assim, então eu acho que é isso, contaminem, sabe? Nossa, péssimo termo para o contexto, contaminem não, multipliquem,
multipliquem isso, sabe? Multipliquem, sabe? Se alguém falar alguma abobrinha ou alguma coisa que você acha que não é isso, cara, levanta a voz, sabe? Precisar bater na mesa, bate na mesa. Não deixa uma frase, seja sobre qualquer assunto, sobre a minha realidade aqui, a realidade da Central, sobre qualquer coisa. Não deixa um discurso falacioso passar, cara. É só enfrentando os discursos falaciosos mesmo que eles caem. E localmente, cara, Santos, região litorânea, sei lá, imagino que deve ter aí associações de pescadores, de agricultura e pesca associada, enfim, devem ter coletivos aí, com certeza, pautando essas coisas e precisando, às vezes, de estudante, de apoio, sabe, cara? O estudante, ele faz muita diferença, velho. A gente não sou mais, não, desculpa, vocês têm força, têm conexão, sabe? Têm acesso, a maioria das vezes, à internet, às ferramentas, e agrega muito, sabe? Às vezes tem uma associação ali que está com dificuldade de fazer um trabalho de rede social, cara, e às vezes vocês, com pouco esforço, ou às vezes muito esforço também, mas vocês vão caminhar, às vezes, junto ali, conseguir fazer a coisa dar mais salto do que a galera sozinha, sabe? Então, procurem os coletivos locais, procurem os projetos locais, pesquisem e tentem participar. Com certeza vocês serão necessários, sabe? Daquele jeito que eu falei, com paciência para ouvir. Vocês estão chegando numa realidade que vocês não sabem nada. Não cheguem cheios de soluções. Claro que é importante pensar soluções, claro, ninguém chega cru sem imaginar nada, pensem em soluções também, mas podem ter certeza que às vezes as soluções que vocês estão pensando, elas já estão pensadas lá dentro também, sabe? Então, vão de cabeça limpa e ouvido bem atento para ouvir e construir junto. Construir com, não construir para. Construir para é horrível, não gera resultado. Perfeitamente. Excelente resposta. E, só para concluir, gostaria de agradecer o senhor, a vocês. Nossa, Jesus, eu acho que eu envelheci uns 300 anos falar, hoje. peguei o costume, mas obrigado por você ter comparecido aqui conosco, no caso, que essa conversa acabou explorando ainda muito além, no caso da questão só de sociobiodiversidade, e no caso da criatividade, foi muito além. Então, eu queria agradecer você por ter comparecido hoje, por ter, no caso, esclarecido nossas dúvidas também, por ter compartilhado essas ideias, e também por todos os outros, no caso, que estão aqui, André, Raquel, Roberto, Sandra, não vou falar de todo mundo, mas, assim, por todo mundo ter comparecido aqui, aqueles que, no caso, desejem saber mais sobre o projeto, no caso, que o Alexandre participa, é o Central do Cerrado. Central do Cerrado, no caso, eu já segui no Instagram, que para quem quiser, Central do Cerrado, tudo junto no Instagram. E também tem um site, que também, para quem quiser entrar no site, no Instagram tem lá direto o link do site. E para quem também quiser saber mais sobre a quarentena, a gente tem o Instagram, é quarentena mesmo. Tem o podcast no Spotify e também tem o canal no YouTube, que no caso esse papo também vai ser divulgado tanto no YouTube quanto no Spotify, é só esperar, que no caso a gente vai compartilhar. Acredito que seja isso. Obrigado, Alexandre, novamente por ter participado. E nós teremos, no caso, novamente novos papos. E é isso. Muito obrigado a todos. Ale, quer falar gente. alguma coisa? Eu só queria agradecer mesmo. Foi bem legal, assim, desculpa se eu viajo muito, assim, eu às vezes também falo muito, misturo temas, desculpa se eu fui confuso e tal, mas eu gosto de ver as coisas pelo todo, assim, eu não consigo ver só parte, eu vejo parte e vejo todo. Então eu às vezes contextualizo demais. Aí, obrigado, cara, valeu, foi bem legal aí. Precisando de qualquer coisa, avisem. Gratidão, Ale. Agradecemos. Então, tchau a todos e até uma próxima. Tchau, gente, beijão. E, 2 papos no mês que vem, hein? Mês que vem a gente tem 2 papos. Beijão pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.